Vamos trocar um pouquinho de assunto, falar novamente sobre as chuvas que atingiram aí o Rio Grande do Sul. Tivemos a passagem de um ciclone extratropical pelo estado gaúcho, atingiu cerca de 54 municípios, que registraram também fortes rajadas de ventos, aumento do nível dos rios e ainda deixou pessoas desabrigadas por lá. Além da destruição, as chuvas também causaram a morte de 5 pessoas. Para a gente entender melhor esse fenômeno e a previsão do tempo para os próximos dias, a gente conversa agora com a Stephanie Toso, que é jornalista e apresentadora da Climatempo. Stephanie, muito bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia para você, Cássio. Bom dia para todos. Olha, a gente continua pelo menos com uma situação de alerta para o sul do país nesses próximos dias. Então, tem característica de uma melhora no tempo hoje, terça-feira, mas o ciclone que está afastado em alto mar ainda traz um pouquinho de influência em relação aos ventos. Então, ainda tem atenção com a ventania por toda a região sul do país. Hoje é um dia com tempo firme entre Paraná, Rio Grande do Sul, até mesmo Santa Catarina, muitas áreas que foram atingidas pela forte chuva, mas os ventos ainda podem chegar a 80 quilômetros por hora hoje. Então, vale essa atenção. A partir de agora, o ciclone ele já não tem tanta influência assim, porque ele segue cada vez mais se afastando em direção ao alto mar. Só que a gente ainda mantém uma atenção importante para esses próximos dias. Então, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, que teve acumulados que passaram até de 200 milímetros em muitos municípios, já tem o retorno da chuva a partir de amanhã. E é uma situação diferente do que aconteceu entre o fim de semana e esse comecinho de semana. Então, a gente teve baixa pressão que se formou, teve o ciclone que foi se formando ao longo da segunda, então trouxe esse choque térmico. Tinha ar quente vindo do norte do país, esse ar mais frio vindo do sul do Brasil, então trouxe nuvens de tempestade. Não foi só a atuação do ciclone de fato, mas foi todo esse processo de formação. E aí, a partir de amanhã, a gente tem circulação de ventos intensificando nuvens carregadas de novo. Então, tem alerta já para o sul, interior do Rio Grande do Sul, até mesmo Pelotas, Uruguaiana voltam a receber chuva forte já nessa quarta-feira. E aí, para o feriado, a gente tem expectativa de formação de um novo ciclone. E aí, vale lembrar que esse ciclone ele se forma no oceano, mas durante esse processo de formação, a gente volta a ter tempestades de novo pelo estado gaúcho. Stephanie, até mesmo eu sou aí, nasci no Rio Grande do Sul, enfim, a gente sabe que o mês de setembro é um mês muito chuvoso, acaba realmente tendo ali uma enxurrada de água, geralmente nesse mês por lá, mas nunca se viu tanto assim, tanto que esse não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ciclone extratropical que passou aí pelo estado. Gostaria até que você falasse um pouquinho mais como é que se forma esse ciclone e o Rio Grande do Sul realmente está ali numa região desprivilegiada nesse caso, por isso que ela vem sendo atingida durante esse ano por diversos ciclones? Exatamente. E aí vale lembrar que a gente está em condição de El Niño. O El Niño ele traz esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem mais entradas de umidade pela região sul do país. E com isso a gente tem formação desses eventos com mais frequência. Só que a gente também lembra que está em transição para a primavera. Então são os últimos momentos do inverno, vai se aproximando dessa troca de estação e a primavera ela costuma ser uma estação mais chuvosa. Então, a partir de agora, a gente vai ter eventos com mais instabilidades pelo sul do país. E sempre começando pelo Rio Grande do Sul. Então, é o primeiro estado mais afetado, porque é quando se forma essa instabilidade. Então, tem essa baixa pressão que ela vai se afastando para o oceano, e aí ela pode formar esses ciclones extratropicais. E é muito comum para esse período do ano. Só que o que não foi comum foi esse volume tão excepcional em um curto período de tempo. E aí provocou mesmo chuva histórica para muitos municípios. Tem região da região serrana do Rio Grande do Sul que os acumulados chegaram a 300 milímetros. Então foi algo bem incomum. E aí a gente lembra que durante o feriado, fim de semana, tem muita água para acontecer de novo. Então situação de perigo para todo o sul do país de forma geral. Stephanie, tem como a gente prever, pelo menos ter uma previsão se essa passagem essa nova enxurrada d'água, de mais chuva durante o feriadão, vai vir com uma menor ou uma maior intensidade, apesar, né, de todos os alertas? Olha, a gente ainda tem indicativos para acumulados elevados, então podendo passar de 80 milímetros. Não vai dar tempo dessa água toda escoar, então ainda vale esse alerta, solo saturado, então potencial para transtornos ainda pode acontecer nesses próximos dias. E não é só em relação à chuva, não. Ventos também vão ganhar um pouquinho mais de intensidade já a partir da quinta. Inclusive, muitas pessoas que moram em Santa Catarina, Paraná, outros estados aqui do Sudeste, até mesmo Centro-Oeste, ficam preocupados. Será que esse fenômeno vai chegar até aqui? Será que os ventos vão trazer também mais chuva?
a gente viu, já que você falou, que já está se afastando esse ciclone, já está no oceano, mas deve deixar algum rastro, alguma frente fria também deve ficar em diferentes regiões do Brasil também, que vale o destaque, vale também o alerta, principalmente aqui em São Paulo, a gente já viu os termômetros despencarem, tendo já uma chuva já, inclusive hoje. Olha, para aqui, pelo menos para o Sudeste, a gente tem essa frente fria que está avançando cada vez mais. E ela foi trazida por esse ciclone. Então, o ciclone, de fato, ele não consegue subir. Ele traz essa frente fria, uma frente fria costeira, mas ela traz ventos intensos e bastante umidade. Então, para o estado de São Paulo, a gente tem esse alerta hoje para ventania. Então, rajadas que podem chegar até 75 quilômetros por hora no litoral aqui de São Paulo. Para a capital, rajadas que podem chegar até 60. E aí, como tem esse aumento da umidade, tem circulação de ventos que transporta mais essas nuvens carregadas, a gente tem atenção para chuva forte. Então, o pior da chuva hoje para o estado de São Paulo fica concentrado entre a região metropolitana, o litoral norte e o Vale do Paraíba. Então, ainda tem alerta para uma chuva que pode vir forte, só que de forma bem irregular. Então, essas pancadas ainda vão intercalar aqueles períodos de sol, de melhoria. Aqui para a capital, a gente não vai ver quase sol aparecendo, não, mas tem período de trégua nessa instabilidade toda. E aí a nossa temperatura não sobe muito. Então, já tivemos a máxima hoje. Durante meia-noite, a temperatura chegou a 26,9 graus e agora a tendência é que só vá diminuindo cada vez mais. Então, vamos terminar a terça-feira bem gelada, com termômetros em torno de 15 graus por aqui. É, com possibilidade de chuva ainda, né? Boa parte da capital, região metropolitana. Bom, Stephanie, traz uma notícia boa para mim, por favor. Já falou já que a passagem do ciclone durante o final de semana, durante o feriado, podemos ter novamente ele voltando, agindo, trazendo ainda mais chuva em boa parte do sul do país. Mas quando é que vai ter uma trégua de fato? Olha, pelo menos para o sul do país ainda tem expectativa de muita água para rolar, então vale essa atenção para os 3 estados. Agora aqui para São Paulo, feriado e fim de semana já com calor. Não tem expectativa de chuva já para o feriado aqui na capital paulista, só que entre a sexta e o fim de semana pode chover, mas é uma chuva mais isolada. E aí a nossa temperatura vai subindo cada vez mais. Para o fim de semana já tem calor aqui para o Sudeste de novo. É, mas eu tô de plantão, então não adianta. Vou estar aqui trabalhando, não vou poder curtir nada de São Paulo, mas também a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes lá no Rio Grande do Sul, é claro, com nossas equipes de reportagem. Stephanie, muito obrigado pelas informações, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno, é claro, o que ele causa, principalmente no Rio Grande do Sul. Uma boa terça-feira para você. Boa terça, até a próxima.